Nesse vídeo, que é a aula 15, eu queria fazer mais alguns comentários, né, sobre o assunto anterior, que era a parte de transportes, né? No vídeo anterior eu foquei mais assim na matriz energética, né, na área de transportes, e queria fazer mais alguns comentários assim que são, a meu ver, são bastante interessantes, que têm a ver com a parte energética, mas vou falar muito da parte ambiental, tá bom? Eu falei muitas vezes, né, do aumento, do crescimento, né, do consumo de etanol, da inserção dos veículos movidos a etanol, né, através do programa Proálcool, né? E, claro, tem umas coisas aí que são tão importantes quanto, né, que acabei deixando de lado. E eu vou falar agora. É o seguinte, cadê aqui? Espera só um pouquinho. Acabei colocando aqui na página errada. Eu queria mostrar um gráfico para vocês que eu peguei na internet, né, de uma publicação aqui. Esse trabalho aqui. Bom, vamos lá. Esse aqui, avaliação de aspectos limitantes ao crescimento do etanol e ao setor sucroenergético no Brasil. Esse é o trabalho. E tem um gráfico que eu vi aqui que eu achei muito interessante, porque eu falei muito assim de carros, né, do uso quer dizer, do decreto, né, da determinação, melhor dizendo, do uso do etanol anidro na gasolina. Quando eu falo decreto, assim, estabelecimento de teores, né, do etanol na gasolina, e a partir de 1980, o carro inteiramente etanol, só que eu esqueci de falar do carro flex, né? O que que acontece? Aqui vocês podem observar o aumento da venda de veículos, aí a partir aqui de 1980, há um crescimento bem rápido, vertiginoso do etanol hidratado. Aí chega em torno aqui de 1988, 1989, o número de veículos movidos apenas a etanol diminuiu, devido àqueles problemas que eu falei, né? Que lá para 86, 87, os usineiros preferiram produzir açúcar em detrimento do etanol e deixou muita gente na mão, muitos donos de carros a álcool, a etanol na mão, né? Eu falo assim, a etanol, né? Porque o álcool é um termo assim que não é muito adequado para tal, né? E apenas recentemente que houve uma campanha publicitária para usar o nome etanol ao invés de usar o nome álcool. Mas vamos lá. Aqui pode-se observar aumentos muito substanciais da venda de veículos, né? Mas aqui no caso, praticamente só movida a gasolina, né? Aqui chama de gasolina C por quê? É um termo técnico em que gasolina tipo A é a gasolina que sai da refinaria, que é a gasolina pura, tá? Porque também é gasolina quando, se for o caso, né, exportada. Aí a gasolina chega na em algum terminal, quando eu falo terminal assim, algum local, né, que é mantido por alguma empresa que tem bandeiras por exemplo, bandeiras de postos de gasolina, e eles fazem a mistura, tá? É aquilo que eu falei, né, que no Mato Grosso do Sul, por exemplo, tem poucos locais onde há mistura de combustíveis, né, aí acaba o etanol fazendo grandes deslocamentos, que é o tal do passeio do etanol. Por exemplo, o etanol que é produzido em Dourados, no final das contas vai ser vendido em Dourados, né, misturado a gasolina, só que tem que ir até Campo Grande para fazer a mistura, tá? Então, essas distâncias aí também servem para aumentar o controle a fiscalização por parte da Secretaria da Fazenda. Mas, enfim, não vou falar sobre esses detalhes agora. Aqui, o que vocês podem observar? Que a partir de 2002 houve início da venda dos carros flex, né? O que tem de especial no motor flex? Eles têm um dispositivo no escapamento chamado sonda lambda, em que detecta o teor de oxigênio. Quando queima etanol, o teor de oxigênio emitido no escapamento é maior do que o teor de oxigênio ao queimar gasolina. Então, quando percebe que está queimando gasolina ou etanol, há uma alteração nas características do bico injetor. É basicamente isso. Para aumentar a eficiência dos veículos a longo prazo, necessitaria de alterar de uma forma mais significativa o projeto do motor. Tá? Vou falar um pouquinho sobre isso daqui a pouco. E o que vocês podem ver, né, que a vantagem do Flex é que pode ser usado ambos os combustíveis, independente da situação, né? Mas aí eu fiz uns comentários, né, no vídeo anterior, né, que eu sou muito a favor da venda
também, né, do estímulo da venda de carros dedicados, né? Porque no final das contas eles vão ser mais eficientes, né? Porque são dedicados apenas a isso. É igual aquela história, né? Tem pessoas que têm grandes habilidades, é forte numa habilidade e fraco na outra. Mas em compensação tem gente que faz um pouco de tudo, mas nunca é o melhor em todas as habilidades, né? Ou é um pouco de tudo, ou é muito bom em um e muito ruim no outro, né? Bom, ou melhor dizendo, né? Ou é muito bom em um e ruim no outro, ou é mais ou menos em ambos. Eu penso assim dessa forma. E aqui vai até 2009, aí 2000 até 2014, 2015 houve uma grande evolução nas vendas, mas é tudo assim, esses traços amarelos aqui, tá bom? Então, é isso que acontece e ainda está sendo assim, não mudou muito não, ainda é aquelas linhas amarelas, tá bom? Bom, essa parte aqui é só isso. O que mais que eu queria mostrar? Aqui tem a parte de missões que eu queria falar também, mas antes disso, tem um assunto aqui. Análise da idade média da frota de veículos automotores rodoviários nos municípios paulistas e sua relação com as emissões de gases poluentes no período de 2006 a 2015. É um assunto muito importante porque eu vou falar aqui sobre emissões. Os veículos possuem uma idade média muito alta no Brasil. Então não é comum, por exemplo, você compra um carro novo, anda pouco e já leva para o descarte. A vantagem de usar veículos novos é que usa veículos mais modernos, tanto no aspecto diminuição de emissões, aumento da eficiência, aumento da segurança. Tá? Isso se vê muito em veículos, caminhões, que a idade média dos caminhões é muito maior do que, na minha opinião, é muito maior que dos carros leves. Então, o tempo de vida, né, tempo de uso do caminhão é muito grande. Então, para diminuir as emissões, para melhorar nesse aspecto de segurança, diminuição do consumo, né, e aumento da eficiência, demora muito por causa disso. Bom, falando sobre emissões, né, o que, que acontece? A partir da década de 80, talvez na década de 70 fora do Brasil, houve um aumento das pesquisas para a diminuição das emissões, porque até então, por exemplo, as emissões de enxofre estavam condicionadas ao teor de enxofre no petróleo. Aí depois, né, na própria refinaria, começou-se um programa para diminuição desse teor de enxofre, tanto no diesel quanto na gasolina. Né? Então, para melhorar o meio ambiente, né, para diminuir as emissões, precisou-se de efetuar alterações tanto na refinaria quanto no projeto dos veículos. Então, por exemplo, no começo da década de 90 no Brasil, tornou-se obrigatório a presença dos catalisadores, que são equipamentos que aceleram as reações, que, por exemplo, converte NO, por exemplo, né, o gás óxido de nitrogênio, que é produzido na queima do combustível, né? Especialmente queima do diesel, porque quanto maior a temperatura na combustão, maior é a emissão do óxido de nitrogênio térmico. É uma característica específica aí. A partir de uma certa temperatura, aumenta e muito as emissões de óxido de nitrogênio. O grande problema, em contato com a radiação solar, gera ozônio que causa irritação ao nariz, nariz, garganta e olhos. Então acontece algo peculiar, por exemplo, uma cidade grande emite muitos óxidos de nitrogênio, né, muitos veículos, e aí os ventos levam os óxidos de nitrogênio para uma cidade vizinha, bem menor, que tem menos veículos. Olha só que porcaria que pode acontecer. Com indústria, a mesma coisa. Outra coisa também, né? No começo da década de 90, apareceu aí os veículos com injeção eletrônica, ao invés de usar o carburador, traduzindo, carros mais econômicos. Tá? Aí, por exemplo, no Brasil foi criado o Proconv. O que é um Proconv? É um programa, tá, de diminuição das emissões. E aí foi criado em fases L1, L2, L3, assim por diante. E cada uma das fases, os carros que entravam no mercado eram obrigados a seguir alguns dos procedimentos, né? Como falei, por exemplo, carro com catalisador, né? Então tá aqui. Adequação e catalisadores e injeção eletrônica, por exemplo. E também projetos dentro do motor para diminuir a emissão de NOx e diminuir a emissão de material particulado, que são dois dos principais elementos que são medidos.
tá? Então, a cada ano em um determinado ano que era lançado o veículo no mercado, ele já tinha que entrar nas condições impostas por lei, tá? E a cada período diminui-se ainda mais as emissões de matéria particulada e de NOx. Mas tem outras também, como hidrocarbonetos, monóxido de carbono, enfim, né? Então aqui, né, tem um conjunto de situações, né, para veículos leves, tá? Aí aspectos específicos aí, de inovações tecnológicas, né? Como por exemplo aqui, mais avançado, alteração da geometria da câmara de combustão dos bicos injetores, aumento da pressão da bomba injetora e injeção eletrônica, são coisas muito específicas, né, na área de engenharia mecânica, tá? Aqui, por exemplo, né, introdução da sonda lambda, e assim vai, né? E veículos pesados que teve uma mudança até mais profunda, a meu ver, né? Por exemplo, aqui fala em desenvolvimento de novos modelos de motores, aumento da potência e redução por meio da adoção do intercooler e motores turbo. Tá bom. E mesma coisa, motociclos e veículos similares necessitou aí de avanços tecnológicos também para diminuição das emissões. Resultado, diminuição significativa de certas emissões. Da década de 80 para a década de 90, houve uma queda muito grande, de, sei lá, 80%, 90%, 95% até mais, em determinadas emissões como material particulado. O que é material particulado? É o pó preto, em que forma aquela fumaça preta. Material particulado 2,5 de medida de no máximo 2,5 micrômetro, vai até os alvéolos, causa até problemas bem sérios na saúde dos pulmões. Problemas respiratórios muito grandes. Material particulado 20 até 20 micrômetros, ele fica nos pelos do nariz. Isso que é bom, não ficar tirando muitos pelos, né? E acima disso, ele vai para o vento, às vezes cai no solo, tal, enfim. Bom, só que tem uma coisa, né? Diminui muito as emissões nos veículos, mas o número de veículos nas cidades aumentou. Então, mesmo assim, houve uma queda considerável das emissões, mas não tão grande. Por exemplo, na década de 80 em São Paulo, a qualidade do ar era sempre ruim, agora está apenas regular, né? Aqui, por exemplo, uma tabela sobre a idade média dos veículos, né? Então, por exemplo, os carros gasolina C, né? Que é carro apenas a gasolina. 9, 10, aí até 15 anos, por exemplo. Só que aqui é o seguinte, os carros dedicados apenas a gasolina e etanol, né, são mais antigos porque a partir de uma certa época deixaram de ser fabricados. Vamos colocar aqui carros flexíveis, né? Como um lançamento recente, né? Então no começo parece 1,6 até 5,5 anos, né? Só que o que vocês podem ver, né? A idade é grande, né? Com caminhões, 15 para 17 anos, por exemplo. Vou colocar com veículos pesados é um pouco menos. Mas em países de primeiro mundo, a idade média é menor. Vamos colocar aqui a média, né? Aqui alterando de 9 para 8, mas sempre em torno de 9 anos, a idade média dos veículos, em média, né? Bom, o que mais que eu posso mostrar para vocês? Ainda nesse trabalho tem algo que eu queria mostrar para vocês. Aqui, né, as emissões. Aqui no caso, acho que deixa eu ver aqui o gráfico, o título, né? Evolução das emissões de poluentes por veículos automotores rodoviários do Estado de São Paulo 2006 a 2015. Todos eles você vai ver que teve queda. Por exemplo, uma queda substancial do teor de enxofre por causa da diminuição do teor de enxofre no combustível, né, no óleo diesel. Tá? Aqui outras quedas menores, por exemplo, monóxido, caiu um pouquinho. Que mais? NOx, né, que é NO, NO2, NO3. Em carros leves, a emissão não é tão grande, porque é basicamente o nitrogênio, um pouquinho de nitrogênio que tem no combustível e um pouco do ar. Por quê? Os motores de combustão interna promovem a combustão devido à mistura com um pouquinho de combustível com o ar. Tá? O ar é o quê? 79% nitrogênio, 21% oxigênio. Em condições assim, temperaturas não tão altas, o nitrogênio do ar ele não reage, mas a partir de uma certa temperatura,
há um aumento muito grande e crescente do NOx, tá? Por exemplo, como falei agora há pouco, né, motor a diesel, a temperatura da combustão é mais alta e, por consequência, a emissão é muito mais alta em motor a diesel que em motor a gasolina. Esse aqui é uma sigla para hidrocarbonetos, que excetuando o metano. Tá? Hidrocarbonetos, alcanos, alcenos, aromáticos, enfim. Desse termo também inclui os VOCs. O que é VOC? Compostos orgânicos voláteis. Por quê? Por exemplo, você deixa um copo de gasolina aberto, escancarado, a partir de um certo tempo você começa a ver tipo uma névoa. Por quê? Porque a gasolina está evaporando. Isso que é composto orgânico volátil. Que a gente sente o cheiro, que cheiro forte, né? Por isso que, por exemplo, os frentistas, eles recebem, pelo menos na teoria, né, adicional de insalubridade. Por quê? Né? Fica o tempo todo sentindo aquele cheiro, tem benzeno, tem um monte de coisa, tem xileno, tolueno, tem hidrocarbonetos mais diversos que podem causar câncer. Aqui eu já falei do enxofre, né? CO2. Aqui esse roxo é material particulado, que eu falei agora há pouco, né? Existem filtros que permitem inibir, né, a liberação do material particulado, mas é melhor mexer no projeto do próprio motor para minimizar, né? Porque material particulado é o combustível sólido que não foi assumido, né? É fruto do que chama de combustão incompleta. E o que é isso? Evita-se ao máximo a combustão incompleta para aproveitar o máximo do combustível. Tá? Mesma coisa, o monóxido de carbono, que sempre procura ter uma menor emissão possível de monóxido, tá? E maior de dióxido de carbono. Aqui são os aldeídos, né? Também fazem parte aí da composição dos gases residuais aí oriundos do processo de combustão dos combustíveis, né? Nos motores de combustão interna. Tá? Desse trabalho aqui é isso que eu ia falar. Ainda falando sobre as emissões, né? Comparação entre diversos combustíveis. Só ver aqui o nome do trabalho, né? Plano de controle de poluição veicular do Distrito Federal. Tá? O que fala aqui? Vai ter esse gráfico, desculpa, esta tabela, né? Que queria mostrar para vocês, né? A diferença entre os combustíveis. Claro que depende do projeto do motor, do ano, da forma como usa, mas um dado aqui de 2008. O que vocês podem ver? Uma emissão menor de monóxido de carbono na gasolina. Por quê? Porque a gasolina não tem oxigênio, ao contrário do álcool etílico, o etanol, que tem oxigênio na sua composição e por isso que ele emite menos monóxido de carbono do que a gasolina. Tá? Aquela hora eu falei de sonda lambda, que é um dispositivo, uma sonda que fica no escapamento. Se perceber que tem mais oxigênio, é porque está queimando etanol. Menos oxigênio no gás do escapamento é gasolina. E o campeão aí, né, de menos monóxido, gás natural. Hidrocarbonetos, se vê uma diferença absurda, gasolina frente aos demais. Tá? Óxido de nitrogênio, o diesel é maior. Por quê? Porque é aquilo que eu falei agora há pouco. O motor a diesel, ele atua a temperaturas mais altas que o motor chamado ciclo Otto, que queima gasolina ou veículos leves, né? Então, como atua a temperatura mais alta, apesar dele ser mais eficiente, ele libera mais óxido de nitrogênio. Os veículos que entraram no mercado a partir de 2014, eles foram obrigados a introduzir dispositivos para diminuir a emissão de NOx. Daqui a pouco eu vou falar quais são eles. Enxofre é mais do próprio combustível, aí, álcool, etanol, né? Álcool etílico zero, gás natural zero. Fuligem, a pozinho lá, né? O tal do material particulado. Tá? O que acontece? A cada combustível tem lá suas vantagens e desvantagens, né? No caso a gasolina, ela é mais, assim, consome-se menos do que o etanol, né, por quilômetro, né? Por que isso? Porque tem maior poder calorífico. Só que o etanol, ele possui uma maior octanagem. O que é isso? É uma medida, tal, né, que de certa forma mede a qualidade dos combustíveis. Atualmente,
no Brasil coloca 27,5% de etanol na gasolina, não apenas para diminuir as emissões, não apenas por ser renovável, não apenas por questões sociais, gerar mais emprego, renda, etc. É porque o etanol possui uma octanagem maior que a gasolina. O que é isso? Para quem não sabe, né? Dentro do motor tem o pistão e tem uma câmara de combustão onde ocorre a queima da mistura combustível. Com a queima da mistura combustível, há uma explosão e que permite o movimento do pistão. E se colocar um combustível com uma octanagem mais baixa, essa explosão pode ocorrer no momento prematuro, muito prematuramente. O ideal é que o pistão vai até lá em cima e depois volta. Faz esse movimento aqui. Então, então essa mistura combustível pode explodir antes do pistão chegar até o ponto mais alto. E aí consegue se aproveitar menos da qualidade do combustível, consumir menos da energia do combustível. Então, dependendo do modelo do pistão, do motor, se colocar um combustível com uma octanagem muito baixa, ele vai explodir antes do tempo. Ao colocar o etanol, ele vai explodir depois, no momento mais próximo ao ideal. Então, por exemplo, a gasolina pura tem uma octanagem em torno de 85 e a octanagem do etanol é em torno de 105, mais ou menos. Então, quando vocês forem no Paraguai, vai ver nos postos lá, vai 4 gasolinas diferentes, uma é 85, outra é 89, outra é 93, outra é 95, vamos supor. Esses números são a octanagem. Quanto maior a octanagem, maior aproveitamento, né, do combustível, de certa forma, maior economia. Só que é muito mais caro, né, em geral. Aí no Brasil, né, para aumentar a octanagem, usa etanol. Em alguns países, usa uma substância chamada MTBE, que tem chumbo, é tóxico, causa debilidade mental, enfim, né? E é isso. Então, mesmo com o etanol com uma octanagem maior, ele é menos econômico que a gasolina porque o poder calorífico dele é mais baixo, né? E outra coisa, né? Tem uma propriedade dos motores que é chama taxa de compressão, né? Que é a relação entre o volume da câmara de combustão quando o pistão está embaixo e o pistão está em cima. Em taxas de compressão maiores, os deslocamentos são maiores. Por exemplo, motor a diesel, o deslocamento é bem grande, em torno de a taxa de compressão 20/1. Consequência, o torque é maior. Por isso que o motor a diesel é mais adequado para carga. E também subidas mais íngremes. Ao passo que o motor apenas a gasolina tem uma taxa de compressão bem mais baixa, algo como 8/1, 9/1. O motor apenas etanol tem algo como 12, 11/1. Dependendo do modelo do carro, às vezes você coloca etanol no motor flex, a impressão que dá é que o etanol dá um arranque maior, tá, do que a gasolina. Mas isso depende muito de cada modelo de carro. Tá? Então, aqui, assim, são alguns aspectos, né, que fogem um pouco aí do assunto, né, mas para quem estiver interessado, sugiro que busque maiores informações, tá? Que é a questão da octanagem, né? Aí, motores a diesel, né, usa com óleo diesel, por exemplo, aí tem o índice de cetanos, ou cetanagem, que é o objetivo ao mesmo, tá? Então, octanagem, gasolina em torno de 85 até 95, o etanol chega a 105. Né? Então, consegue explodir no momento mais próximo do ideal, ou até mesmo do ideal. A octanagem muito baixa explode muito cedo e consegue aproveitar pouco da energia do combustível. Tá? Aqui que eu falei aquela hora, né? Proconv, Programa de Controle da Poluição do Ar por Veículos Automotores, tanto em motor leve quanto em motor pesado, tá? Com o intuito de diminuir as emissões. Tá? Tá. Mais alguma coisa aqui que eu queria mostrar nesse trabalho? Que eu já falei, né? Só uma curiosidade, né? Para quem não sabe, né? Quando fala que o carro tem motor 1.0, o que significa isso? Por exemplo, um carro, motor 1.0, 4 cilindros.
Cada cilindro possui volume de 250 ml. Então, 250 ml vezes 4, 1000 ml. Aí, por isso que fala motor 1.0, 1,0 litro. Motor 2.0, 4 cilindros, vamos supor, é 500 ml para cada. A vantagem dos carros leves, assim, motor 1.0, o carro 1.0 foi criado para ser mais econômico, especialmente nas cidades. Agora, na estrada, como o desempenho, o arranque, né, mais fraco do que um carro 1.6, ouvi dizer que motor 1.6 na estrada é mais econômico. Tá? Olha só, conversando aqui, encontrei, né, por exemplo, né, os problemas ao respirar alguns componentes dos gases de combustão, né? Que eu falei, né? Partículas é material particulado, né? Até peço desculpa aqui, eu confundi. Eu falei 2,5, tá certo, mas acabei falando 20, é 10, tá? Então tem partícula até 2,5 micrômetros até 10 micrômetros. Aí fala irritação de olhos e garganta, doenças crônicas, tá? Danos à vegetação, contaminação do solo. Monóxido de carbono que ele é venenoso, né? Que ao ser inalado pelos animais, né? Ele substitui o oxigênio ao misturar com a hemoglobina e acaba envenenando, né? Então, às vezes a pessoa, né? Ao inalar os gases, ela desmaia. Só que ao desmaiar, depois vem a morte, né? Aqui, ó. Bom, enfim. Ozônio, que eu falei, né? Devido à reação do NOx com a radiação solar. Danos na estrutura pulmonar, reduzindo sua capacidade, diminuindo a resistência às infecções. Agravamento de doenças respiratórias, aumentando a incidência de tosse, asma, irritações no trato respiratório e nos olhos. Hidrocarbonetos, aí depende muito, mas, por exemplo, o benzeno é cancerígeno, né? Carcinogênico. Irritações dos olhos, nariz, pele, trato respiratório, tá. Dióxido de nitrogênio, irritação nas mucosas, até podendo ser cancerígeno. A formação de chuva ácida, por exemplo. Dióxido de enxofre, inalação provoca espasmos musculares, enfim, irritação em geral, né? Aldeído. Aldeído é muito comum em cerveja barata, tá? Que causa dor de cabeça. Aí, ó, causa irritação dos olhos, causa dor de cabeça, desconforto, irritabilidade e incidência de asma, tá? Porque, olha só, ao queimar, por exemplo, gasolina, ela gera formaldeído, que eu ouvi dizer, não sei se é verdade, que é cancerígeno. E ao queimar o etanol, gera acetaldeído, que eu ouvi dizer que também é cancerígeno, mas parece que o impacto é menor. Né? É cancerígeno, mas o impacto é menor, pelo amor de Deus, né? Bom, é isso aí. Acho que é isso que eu queria comentar aqui. Mas é como falei, nas emissões diminuíram muito. Então, assim, os impactos à saúde das pessoas acaba até sendo menor, mesmo com o aumento dos veículos. E, por exemplo, né, claro, né, final de semana, feriado, tal, que tem menos veículos, as emissões são muito menores. Tá? E percebe-se também uma alteração das características das emissões, da poluição, em um ano, por exemplo, que é a predominância da queima da gasolina e o ano que é uma predominância da queima do etanol. Bom, e que mais? Isso aqui mesmo, vou fechar. Tem esse trabalho aqui, Euro 6 para o Brasil, um caminho claro para céus mais limpos. Agora há pouco eu falei, né, que chama Proconv, que é um programa tal de diminuição de emissões. Aí tem L1, L2, L3, L4, assim por diante. Aí tem um chamado Euro, padrões Euro. Se não me engano, atualmente o Brasil está L7 do Proconv, não tenho certeza, mas que é o equivalente a Euro 5 no Brasil e na Europa já tem Euro 6. Tá? O que acontece? Aí, por exemplo, uma tabela que mostra, né, a evolução, né, dos padrões de diminuição de emissões. Alguns países adotam padrões específicos, tá? Ué, pensei que tivesse mais coisa aqui desse aqui. Mas vamos lá. Tem outro. Cadê? Abre. Esse aqui. Isso. Esse é o padrão euro. O que é o euro? Padrão euro.
É como eu falei, é equivalente ao Procon, só que na União Europeia. Então, por exemplo, antes de 93 era Euro 0 e vai evoluindo. Euro 1, 2, 3, 4, aí chego aí no Euro, em 2010 teve Euro 5 e agora já tem o Euro 6. À medida que vai avançando, Euro 0, 1, 2, 3, 4, obrigou-se a diminuição das emissões de material particulado e NOx. Aí houve umas alterações nas características dos motores. Aí tem essa mesma figura para motor a gasolina e outra para motor a diesel. E aí houve algumas alterações, por exemplo, na posição do bico injetor, a introdução da injeção eletrônica em comparação ao antigo carburador, possibilidade de adoção de turbo, tá? Aumento da pressão da injeção, aqui ó, a injeção eletrônica. Novos desenhos dos injetores, tá? Enfim. Aí, por exemplo, foram adotadas algumas tecnologias, essa eu vou falar com mais detalhes. Aqui, por exemplo, na primeira tabela, motor a gasolina. Aí teve alterações no desenho do motor e o que é pós-tratamento? É a tecnologia adotada depois, entre o escapamento e o motor, tá? Aí, por exemplo, um deles é PFI, injeção no coletor de admissão da mistura ar combustível, injeção direta na gasolina, que tem também agora nos motores mais novos, a tal da injeção direta. Aí tem também tubo comprimido GD. Desculpa, eu não sei explicar em detalhes, mas está popularizando bem aos poucos a adoção de turbinas dentro do carro. O que acontece? A energia decorrente da queima da mistura combustível, naquela energia dos gases de escapamento, ela vai ser conduzida para o conjunto de pás, né? Em que essa energia térmica, né, do gás escapamento é convertida em energia rotativa do turbo, né, que são um conjunto de pás, e que conduz aí para um conjunto de pás para aumentar a pressão da injeção do ar dentro da câmara de combustão. Tá? Dizem que aumenta a eficiência e diminui emissões de NOx, por exemplo. Tá? Aí tem outros aqui, injeção indireta, é muito específico, né? Eu queria falar desses aqui. Das tecnologias dos caminhões. A partir de 2014, foi obrigado, por exemplo, 2014 no Brasil, obrigado à adoção, por exemplo, do SCR. O que é? Redução catalítica seletiva. É um tipo de catalisador que é banhado com líquido chamado Arla 32. O que é isso? Agente redutor líquido automotivo com 32,5% de ureia diluído em água. Às vezes vai no posto, vê lá uns tanques, sei lá, de 5 litros, 10, acho que 10 litros do tal do Arla 32. Tem um tanque específico de Arla e durante o funcionamento do motor, ele molha, umedece o SCR e essa mistura água e ureia vai reagir quimicamente com NOx gerado na queima do combustível lá no motor, e aí o NOx vai virar N2, que é o gás nitrogênio, que é da mesma composição que tem no ar. Diminuição das emissões, né? Aí tem também, né, filtro de partículas, né, material particulado que é gerado na combustão. EGR é uma parte dos gases de combustão é recirculada e volta para o motor, tá? Recirculação de gás de escape, tá? Então é isso. Sobre as tecnologias de minimização, né, das emissões, né? Aqui eu vou mostrar, né, tem uma parte que eu peguei no Wikipedia mesmo, né, padrão europeu de emissões. Aqui, por exemplo, veículo a diesel, aqui vai até Euro 5, né, mas aí tem, até Euro 5, mas agora eu também já tenho Euro 6, só para ver a involução, né, a diminuição das emissões de NOx aqui para NOx da direita para a esquerda, material particular para baixo. Aí vocês vão ver que a cada padrão, por exemplo, Euro 1 essa linha preta, Euro 2 essa aqui, e assim por diante. Por exemplo, Euro 1, os veículos que... Deixa eu aumentar aqui, né, que está muito pequeno. Deu na mesma. Os veículos que foram lançados no mercado de 1992 até 1995,
tinham que emitir no máximo 0,4 gramas de material particulado por quilômetro rodado em veículos a diesel e no máximo em torno de 0,78 gramas de NOx por quilômetro rodado. E aí, por exemplo, de 2000 até 2004, 0,5 gramas de material particulado por quilômetro e 0,5 gramas de NOx por quilômetro rodado. Tá? No máximo. Os veículos que saíram no mercado com teores acima não poderiam ser comercializados. Tá? Aí que mais? Aí essa aí da gráfico a diesel, né? E, bom, petrol é como os ingleses chamam gasolina. Só que a diferença entre 1, 2, 3, 4 é que não precisou de diminuir a emissão de material particulado, mas de NOx sim. Tá? Isso depende muito dos avanços tecnológicos, né, dos avanços possíveis dentro dos veículos. Olha só o que eu falei antes, né? Houve aí uma queda, né, dentro de um pequeno período de tempo, uma queda aí de 80%, 90%, por exemplo, aqui NOx, monóxido, material particulado. Material particulado foi uma queda bem grande, né, de, sei lá, mais de 99%. Beleza? Que mais? Esse aí já foi, esse aí já foi, esse aí já foi. Voltando a falar de enxofre, que eu falei lá no anterior, né, no vídeo anterior. Que o Brasil demorou muito, a meu ver. Tá? Apesar que foi criado aqui os padrões, né? Falei besteira, desculpa, falei L1, L2 é P2, P3, P4, por exemplo. Atualmente está no P7, que é o equivalente ao Euro 5. Aqui que vocês estão vendo, até 1990 e pouco, poderia, até um certo tempo não havia limitação de enxofre. Depois foi criado 13 mil. O que é 13 mil miligramas por quilo? Gasolina que vem do petróleo com 1,3% de enxofre. Só que o ser humano consegue detectar ppb, partes por bilhão. Aí diminuiu para 10 mil. Aí, a partir de um certo ponto, apareceu os 5 mil. Por exemplo, aqui, ó. Vou tentar ler, vou mostrar para vocês, ler para vocês como é o gráfico. Por exemplo, a partir de 76, aos poucos entrou no mercado 5 mil miligramas por quilo, né, o enxofre, mas ainda existiu de 13 mil. Por exemplo, em 1997, já tinha uma participação considerável do diesel S1800, mas ainda tinha o diesel S3500. Houve uns aumentos pontuais aí, enfim, não sei porquê, que a tendência é de queda. E, enfim, assim, por exemplo, determinado ano é um pouquinho de cada. Então, tornou-se possível, por exemplo, nos postos vender dois óleos diesel diferentes, como é hoje ainda, né? Então, hoje está no 10 miligramas, diesel S10 e diesel S500. Eu não sei como é que está agora, mas um tempo atrás o diesel S10 é só vendido em regiões metropolitanas, mas acho que agora está no Brasil inteiro, por causa dos veículos comercializados a partir de 2014. Tá? Aqui, por exemplo, aí outra coisa, né? Antes do S10 vendia-se S50, né? Aqui, ó. Então, por exemplo, está tendo aumento devagar, mas está tendo do S10 e diesel S500 teve um aumento abrupto devido aí à queda abrupta do diesel S1800, que agora é só em implemento agrícola, veículos de mineração. Tá? Aqui de novo, né, os impactos negativos aí devido à presença de diversos componentes, né, nos gases de escapamento. Voltando a falar um pouco do que eu falei no começo, até esqueci, era para ter mostrado esse gráfico antes, né? Que de 1980 até 87 popularizou-se a venda dos veículos a etanol. Estão vendo aqui que houve um aumento abrupto e, por consequência, uma queda abrupta de carros movidos apenas a gasolina. Né? E depois aí apareceram os carros flex. Atualmente praticamente não se vende, não tem mais saindo de fábrica carro apenas etanol, carro apenas a gasolina tem, mas é mais carro importado.
um pouquinho, né, aos poucos, carro GNV, gás natural veicular. E aí eu posso falar algumas coisas. Até a década de 80 era até comum, mas de forma irregular, né, proibido por lei e tal, porque podia explodir, né? Mas tinha gente que usava botijão de gás para alimentar os carros. Botijão de gás de cozinha. Claro que era proibido, era crime, etc., mas tinha, tá? Vamos lá. Então, assim, sobre transportes, né? É isso que eu queria falar para vocês. Claro que tem algumas considerações ainda. Eu não vou falar de carro elétrico, carro híbrido, que é um assunto bem mais para frente, essencial, mas eu vou falar bem mais para frente. Que avanços que tem se registrado em carros leves, né? Por exemplo, veículos a diesel eu falei, né? O uso do SCR, redutor catalítico seletivo, EGR, recirculação dos gases, tá? Além de alterações do projeto dos motores. Em carros leves, tem se falado em injeção direta, isto é, o bico injetor está mais para dentro da câmara de combustão, dizem que diminui, né, por causa disso as emissões. Algo assim a longo prazo, taxa de compressão variável dentro do motor, o que, que é isso? Eu falei, né, que a taxa de compressão da gasolina, a motor apenas a gasolina é 8 por 1, do etanol em torno de 10,5, 11 por 1. Só que carro flex, ele é uma taxa fixa, limitada, algo em torno de 9,5, 10 por 1. Por isso que também não consegue aproveitar o máximo dos dois combustíveis. É como se fosse uma gambiarra, de certa forma. Então, a taxa de compressão variável permite ajustar essa taxa de compressão dependendo do tipo de combustível, mas dependendo se você vai usar o carro econômico ou de forma esportiva. Tá? Para quem conhece a mecânica de motores, lá em cima, né, tem lá as válvulas de admissão e de escape. Geralmente, as válvulas de admissão de todos os cilindros do motor são acionadas ao mesmo tempo e de escape também, ao mesmo tempo. Então, quando se fala em, como chama da tecnologia, esqueci o nome, né, taxa de compressão variável, acionamento parcial, né, das válvulas. Por exemplo, quando o carro está parado, em vez de estar 3, 4 cilindros em operação, pode estar apenas um. Economiza combustível. Tá? Então, em vez de, vamos supor, um carro de 4 cilindros, em vez de estar acionando as 4 válvulas de admissão, as 4 válvulas de escape, tem umas que, em vez de ser 4, é o dobro, 8, né? Em vez de acionar várias, né? Aciona uma só, ou no máximo duas. Eu falo isso por quê? Porque tem carro que é 16 válvulas, isto é, 4 cilindros, 2 cilindros, 2 válvulas de admissão e 2 de escape para cada cilindro. É isso? É isso. Então, em vez de acionar todas as válvulas de todos os cilindros, aciona todas de um cilindro só. Tá? E que mais? Popularização dos turbocompressores, como falei, né, para aumentar a pressão do ar entrando na câmara de combustão devido ao uso da energia dos gases de escapamento. Diminuição do atrito pistão e cilindro. Alteração do material do bloco do motor, né, usando liga de alumínio mais leves. Tá? Que mais que tem? Tem uma tecnologia também chamada Start-Stop, alguns veículos têm também, né? Dizem que é para economizar combustível também. Porque a grande questão é o seguinte, às vezes você está no semáforo, o carro fica parado por 1 minuto, mais ou menos. Aí o carro fica consumindo muito combustível nesse momento. Então é isso. Junto a isso tem lá as tecnologias de carros híbridos, que eu vou falar mais para frente. E o que mais, então? Injeção direta, alteração lá do movimento, né, liga e desliga, né, das válvulas, que eu falei de admissão e de escape, alteração do peso do bloco do motor, e fala-se também na alteração aerodinâmica do carro, pneus com menos atrito, menor atrito no pistão, no cilindro dentro do pistão, né, dentro da câmara de combustão do motor, e é isso, tá? Tem outras aí que eu não vou lembrar agora. Bom,
E, e aqui até agora vocês viram que não eu falei nada de carro elétrico, não falei de veículos de massa elétricos, né? Enfim, que em geral, né, investimento em veículos elétricos é mais caro que veículos a combustível, gasolina, diesel, por exemplo. Mas o gasto que se tem no transporte por passageiro, por quilômetro, é bem menor. Tá? Por isso que fala-se tanto aí na eletrificação de trens, enfim. Bom, sobre transportes, por enquanto, é sobre isso que eu ia falar, né? Aí, mais para o final da disciplina, eu vou falar de combustíveis avançados, sobre insumos energéticos aí, e estudos para veículos em especial. E é isso.